Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o advogado Pedro Tenerello, presidente da Arbitraf, Câmara de Mediação e Arbitragem de Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo ao 40 Minutos, Pedro. Obrigado, eu agradeço o convite e vamos tentar solucionar alguma coisa para o público, esclarecer, fazer algum comentário sobre arbitragem, mediação. Eu gostaria que o senhor começasse falando como surgiu a Câmara de Arbitragem em Foz do Iguaçu. A Câmara de Mediação e Arbitragem, a Arbitraf, ela surgiu quando da nossa época de faculdade de Direito da Unifoz, em 1998, e aí apareceu no Direito Internacional a arbitragem. Aí me chamou a atenção, aí reuni alguns colegas da faculdade e resolvemos instituir a Câmara de Mediação e Arbitragem aqui em Foz do Iguaçu. Então o senhor foi fundador também? Somos fundadores da arbitragem e idealizadores da arbitragem aqui em Foz do Iguaçu. E aí procuramos a Associação Comercial de Foz do Iguaçu, fomos muito bem recebidos lá, como já fazia parte da diretoria da CIF, e institucionalizamos a Arbitraf na Associação Comercial em novembro de 2002, de 2000, aliás. Em novembro de 2000 foi instituída a arbitragem, Câmara de Mediação e Arbitragem de Foz do Iguaçu. Na Associação Comercial? Na Associação Comercial. O senhor falou em mediação e arbitragem. Qual é a diferença? A mediação, ela antecede a arbitragem. Sim. Então, deixar claro que a arbitragem, a mediação, é uma solução de controvérsias particular, que substitui o judiciário. Então, inicialmente, quando tem alguma controvérsia sobre qualquer controvérsia de alguma das partes, a solução desse conflito é inicialmente através da mediação. Vem as partes e tem um mediador que não interfere no mérito da questão. Ele simplesmente articula para que se haja um consenso, uma conciliação amigável. Daí faz-se o documento da conciliação amigável, tudo se encerra ali e termina sem necessariamente abrir a arbitragem. Sim. Se não houver um consenso e uma conciliação na mediação, aí sim procede-se a abertura da arbitragem, e aí nós veremos aí para frente como que se vai proceder a arbitragem, que tem todos os procedimentos cabíveis de uma ordem judicial ou do judiciário. Sim, essa parte da arbitragem seria aquela parte que o juiz faz em ouvir as pessoas e daí o que ele determinar, ali no caso, é lei. É lei. E só que na arbitragem é a vontade voluntária das partes que prevalece. A vontade voluntária das partes que prevalece. Mas se não houver aí quem vai consenso, decidir a vontade das partes é no sentido de que quando se forma uma arbitragem, vai se provocar uma arbitragem, porque a arbitragem ela é provocada igual o judiciário é provocado. Sim. Entendeu? Então, se você quiser alguma coisa no judiciário, você tem que ir lá buscar, fazer uma petição inicial para provocar o judiciário, para o judiciário se proceder os processos. A arbitragem não é diferente disso. Ela sendo provocada, então, se na mediação não houver a conciliação, então parte-se para a arbitragem. Na arbitragem, tem que ser constituída por um árbitro ou 3 árbitros, sempre ímpar. Nunca par, sempre ímpar. Então, ou um árbitro ou 3 árbitros, escolhidas pelas partes. As partes que escolhem os árbitros. Ah, é? É. Mas não acontece de escolherem de seus interesses? Não é uma coisa assim que pode aumentar o conflito? A escolha dos árbitros é de comum acordo. Então, vamos supor, existindo um litígio, as duas partes chegam na arbitragem, se faz o compromisso arbitral
Ali se escolhe os árbitros. Se já tem, qualquer pessoa pode ser árbitro, desde que seja capaz. Qualquer pessoa da sociedade pode ser árbitro. Nós temos os nossos árbitros lá para indicação, no caso de se ninguém tem árbitro. Nós temos árbitros que fizeram cursos, os advogados, as pessoas eminentes na sociedade. Logicamente, a única coisa que tem que ser pessoa ilibada, de boa conduta, né? Com pelo menos um cargo superior, um curso superior, ou um perito, um especialista na questão que está sendo colocada em mérito. Mas uma questão que eu gostaria de esclarecer. Num caso assim, numa mediação, se eu estou levando meus amigos para serem árbitros, 3 amigos, e o outro leva 3, o senhor falou que é ímpar. São 3. São 3 árbitros. Sim, eu posso levar um e outro escolhe um. E quem escolhe o terceiro? Aí, se não estiver consenso no terceiro, os outros 2 escolhem um terceiro. Os outros 2 árbitros nomeados escolhem um terceiro, se não houver consenso. É porque eu acho Havendo consenso. Porque é o seguinte, não existe a questão de amizade. Na questão amizade, você pode ser amigo do árbitro, mas não pode interferir, não vai interferir. O árbitro é escolhido, mas ele não é seu árbitro. Sim, mas na tendência... Ele é árbitro da questão do mérito. No julgamento pode haver uma tendência pela amizade? Não pode, porque ele tem que se julgar impedido. Sim. Então não pode ser amigo, não pode ser parente, não pode ser sócio. Então o regulamento da arbitragem condiciona isso. Eu tenho que escolher uma pessoa que seja desconhecida. Exato, uma pessoa que ela não tenha interesse nenhum em nenhuma das partes. Certo. Então é o seguinte, nós fazemos um litígio, nós temos um litígio, vamos escolher. Eu escolhi um árbitro, você escolhe. Concorda? Concordo. Tudo bom, concordou? Um terceiro, ou um só. Vamos escolher só um para ser árbitro? Sim. Serve esse? Serve. Ele entende tal? Tá. É de confiança? É de confiança. Então, tudo bem. Escolheu aquele árbitro. Certo. Escolhendo o árbitro, ele vai ser o árbitro da causa, ele não vai ser árbitro de nenhuma das partes. Entendi. E por que a arbitragem ela é ligada à CIF? É porque é o seguinte, quando a lei Marco Maciel foi introduzida em 1996, e a lei da arbitragem, ela pode ser, ela dá essa liberdade de se constituir câmaras de arbitragem. Pode ser tanto uma câmara particular, 2 ou 3 pessoas pode constituir uma câmara, desde que tenha curso superior, não precisa ser necessariamente advogado. Pode ser administrador, engenheiro, médico. Tendo um curso, ele podem abrir a câmara particular. Mas nos nossos estudos, quando nós fomos abrir a arbitragem... Porque existe outra aqui em Foz do Iguaçu. Existe a primeira particular câmara. Aí. A CAMEF. Sim. É particular e perfeitamente legal, funcional. E a arbitragem é para os associados da CIF? Não é isso. Aí, então, é o seguinte, nós resolvemos institucionalizar a nossa Câmara. Certo. Para ela não ficar sendo pessoal, entendeu? Vamos supor, monta uma Câmara, a Câmara do Pedro Tenerello, a Câmara do Heitor, entendeu? Então, nós preferimos institucionalizar. Isso foi a função de procurar associação comercial. Então, a arbitragem é uma Câmara de Mediação e Arbitragem da associação comercial, aonde não necessariamente só os sócios podem participar. Qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, que tenha algum problema dos bens patrimoniais disponíveis, que são os bens pecuniários de algum litígio pecuniário que envolve dinheiro, menos divórcio, essas coisas, não pode, que é pessoal. Mas desde que haja alguma transação, algum prejuízo pecuniário, qualquer pessoa, tanto jurídica como física, pode procurar arbitragem. Sim, então nós vamos ver isso daqui a pouco, porque nós vamos para o intervalo, e vamos ver exatamente a diferença, as vantagens, porque a pessoa pode escolher, em vez do judiciário, escolher essa Câmara
de arbitragem. É isso, né? Perfeitamente. Tá. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida. Fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando Pedro Tenerello, presidente da Arbitraf, Câmara de Mediação e Arbitragem de Foz do Iguaçu. O Pedro, como que os interessados podem optar pela mediação da Arbitraf, em vez de usar o fórum, que normalmente tudo cai lá no fórum quando tem esses problemas? Perfeitamente. Nós não podemos também deixar aqui que nós somos contra a justiça estatal, muito pelo contrário. Sim. A gente vem ao encontro da população para agilizar o processo. Então, antes disso, eu digo a você que é o seguinte: a arbitragem, além dela ser ágil, sigilosa, ela é ágil, sigilosa e mais barata. O que na justiça comum não é sigilosa. Não é assim, ela não é sigilosa, ela é pública. Sim, pública, né? Então é o seguinte: quando existe alguma controvérsia, alguma sentença arbitral, ela é sigilosa. Nós não podemos divulgar. Quem pode divulgar são as partes que tiveram o conflito. Se eles permitirem, eles divulgarem, mas nós, árbitros e a Câmara de Mediação e Arbitragem, não pode fazer divulgação sem a devida autorização. Mas mesmo assim, são eles que divulgam. Mas caso haja interesse deles, é normal. Aí é do interesse deles divulgar. Geralmente não divulga por causa que o sigilo é muito melhor. Claro. E existe também os fatos de que, quando existe alguma controvérsia entre as partes, se discute naturalmente, existe a sentença arbitral, que ela é dada a sentença arbitral, e as pessoas continuam fazendo o negócio. Claro, e está envolvendo instituições financeiras, instituições financeiras, lógico. Então, ali pode se resumir ali entre as partes da sentença arbitral. E a sentença arbitral, ela vira título executivo judicial. Não tem recurso. Não tem recurso? Não tem recurso. A pessoa que perdeu ali também, ela não pode recorrer? Ela não vai recorrer. E a pessoa vencida, no caso, a pessoa que foi vencida, não cumprir com as determinações ali estipuladas na sentença arbitral, a parte que não recebeu, que não recebeu aquela sentença, o que foi permitido, pode entrar com o título executivo judicial na justiça. Não se discute mais o mérito da questão. Já está decidido e tem valor, o mesmo valor judicial. Homologação pelos judiciários, aceitas como homologado. E a única coisa que pode interferir e acontecer com a arbitragem, ela será nula, sofrer nulidade por alguma deficiência de árbitro ou por erro na sua redação da sentença. Isso se for comprovado. Se for comprovado. Que isso aqui, no nosso caso, é muito difícil, porque a gente tem os advogados da própria arbitragem, que os árbitros fazem o termo da sentença arbitral, passa-se por um crivo para ver se está dentro da legalidade, tudo juridicamente perfeito aquela sentença, para depois homologar. Sim, mas como a pessoa faz para participar, para poder utilizar essa instituição? Então é o seguinte, tem a cláusula compromissória. Todos os contratos, você pode fazer um contrato de locação, um contrato de compra e venda, qualquer tipo de contrato você for fazer, você na hora de colocar fica eleito fórum de Foz do Iguaçu, você coloca a cláusula compromissória. Uma cláusula compromissória indicando a Câmara de Mediação e Arbitragem de Foz do Iguaçu, Arbitraf. Compromissória é uma palavra só, não é uma promissória separada. É compromissória. Sim. Então tem a cláusula compromissória, aí essa cláusula redige ela
e coloca lá que as dúvidas que advirem do presente contrato serão dirimidas pela Câmara de Mediação e Arbitragem de Foz do Iguaçu, Arbitraf, da Associação Comercial de Foz do Iguaçu. E se a pessoa não colocou isso, daí não pode mais? Pode. Por de incrível que forma? Que pareça, pode. Se existe hoje um contrato que não tenha a cláusula compromissória, a parte que se sentir lesada procura a Câmara de Mediação e Arbitragem. Nós fazemos um compromisso arbitral, convoca a outra parte. Se a outra parte aceitar nesse compromisso arbitral, que pode ser por arbitragem, aí se institui a Câmara de Mediação, a arbitragem. Mas a outra parte, como eu disse para você, é a vontade das partes que manda no processo. Por isso que é interessante a arbitragem. Então, a outra parte concordando pelo compromisso arbitral e assinando o compromisso arbitral, assinando que pode ser por arbitragem, aí nós podemos abrir arbitragem. Se a outra parte não concordar, não pode. Sim, mas isso se for feito depois. O que foi feito antes, se tiver na cláusula, não. Daí já não tem escolha. Se tiver a cláusula compromitória no contrato, é obrigado vir na Câmara. Sim. Se a pessoa lesada for ao juiz estatal, entrar lá com o pedido e o juiz olhar que tem a cláusula compromissal, o juiz manda procurar a Câmara. E pode ser pessoa física e jurídica? Pode ser física ou jurídica, não há problema nenhum. Pode ser física, jurídica, não tem problema. Tanto física como jurídica, não precisa ser associado, vou enfatizar bem, não precisa ser associado à associação comercial. Claro. Né? Se for associado, melhor ainda. Mas os associados da associação comercial têm um custo menor ainda do que quem não é associado. Sim, antes da gente falar sobre o custo, eu gostaria que o senhor me explicasse, que o senhor falou que a decisão ali é irrevogável. Qual é a vantagem da pessoa não poder recorrer? Porque é o seguinte, é a vontade das partes, né? Então porque já se encerra ali, acabou ali, morreu, não tem mais. Sim. Pela rapidez e pela agilidade do processo. Então é bom para ambas as partes. Na lei da arbitragem, o máximo que pode durar uma arbitragem é 180 dias. Sim. Né? E o custo dela é muito mais barato. Então ela é bem mais barato do que... Então é o seguinte, você tem uma ação aí, talvez uma ação, qualquer ação aí de despejo, de alguma coisa nesse sentido, demora 3, 4, 5 anos. A Câmara de Mediação e Arbitragem, ela tem 180 dias para resolver a questão, para dar a sentença. A não ser que isso possa ser prorrogado se as partes concordar com a sua prorrogação. E as partes, elas precisam constituir advogado, essa defesa? Não necessariamente precisa de advogado, mas se quiser ser acompanhado de advogado, não existe impedimento nenhum. Ou é opcional? É opcional. A pessoa pode chegar, não. Então, constitui-se aqui uma mediação, aí arruma-se um árbitro, aí as partes, marca-se a audiência normal, tem os prazos de audiência, tem tudo como se fosse justiça comum. Às vezes tem demanda que precisa de perito, a gente contrata perito, faz peritagem, contrata contrata os árbitros. Veja bem também, interessante. Os árbitros são pagos pelas partes. Sim. Independente da arbitragem. Não, nada para a Câmara. Os árbitros são contratados pelas partes. As partes que pagam os árbitros. Sim. Entendeu? Então eu tenho 3 árbitros, vai custar tanto. Então divide entre as partes e paga os árbitros. A Câmara de Mediação recebe uma taxa de administração para atender o processo. Sim. Entendeu? E quais são as custas aí nesse caso, as custas que as partes vão ter? O senhor vai responder daqui a pouco, porque nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O
O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o advogado Pedro Tenerello, presidente da Arbitraf, Câmara de Mediação e Arbitragem de Foz do Iguaçu. O Pedro, nós estávamos começando a falar sobre custas. Como que é mensurado isso? Quanto que as partes pagam para a Câmara? Existe uma tabela instituída pela Câmara de Mediação já pelos seus diretores. Então, tem uma tabela e ela tem uma taxa inicial dependendo do valor da causa. Sim. Então, ela começa de R$50, vai até um infinito aí. Sim. Isso aí dá o custo da Câmara, que vai de R$50, dependendo de como que vai ser o processo, o andamento. Você sabe só como começa, como termina. E que vai ser resolvido em 3 meses. Vai ser resolvido em 180 dias. 180 dias. 6 meses. Tá. Então, aí, fora disso, tem os honorários dos árbitros, que as partes são responsáveis pelo pagamento. A Câmara de Mediação e Arbitragem só administra e só realiza o processo. As partes pagam seus árbitros. Depois, logicamente, se tiver peritagem, se tiver alguma diligência a ser feita, isso aí será cobrado pelas partes, para as partes que arcarão com esses custos. Mas, geralmente, esses custos são os custos natural, normal, e do que cobra. Então, tem o perito vai dar o preço dele, e aí as partes vão... E será que sai mais barato do que o judiciário? Muito mais barato. Porque as pessoas lutam para pagar menos. Muito mais barato. As custas judiciais hoje é bem mais caro. Então, a intenção da Câmara é a lei da arbitragem justamente veio para baratear e agilizar o processo e dar um auxílio ao juiz estatal, porque está sobrecarregado o processo. Então, nós estamos lá para ajudar, para desencadear e para fazer com que as causas sejam solucionadas o mais rápido possível. Sim. Né? Nós já tivemos casos ali que demorou 4 meses, 3 meses, nós já resolvemos, com peritagem, com tudo, entendeu? E mediações, então, mediação é muito mais rápido, 2, 3 conversas, porque às vezes existe uma controvérsia que as pessoas não conversam com a outra. Chegar um mediador, chegar e conversar, né? Porque o mediador, ele não entra no mérito da questão, ele só apazigua os ânimos para ele resolver o problema. Sim. Né? Você me deve R$10 mil. Eu te devo, tá? Mas como você quer pagar? Eu pago R$500 por mês, ou R$1.000 por mês. Então eu aceito os R$1.000 por mês. Faz o acordo e vai embora. Na realidade, é um fórum de justiça paralelo. É um fórum de justiça particular. Sim. Digo particular. Porque é a vontade voluntária das partes que mandam. O interesse desse instituto de arbitragem é que as vontades que participam do processo. Sim. Não é, vamos supor, você vai na estatal, o juiz fica lá, resolve com toda a autonomia e o direito que ele tem, e a pessoa às vezes nem toma conhecimento do processo. E talvez não tenha a mesma flexibilidade. E não existe a flexibilidade, é tudo natural, marca-se a audiência, marca o lugar, as partes escolhem o lugar onde quer fazer a arbitragem, para mais comodidade. Hoje em dia, com a interatividade da internet, você pode fazer interativa, uma parte está em Curitiba, outra está aqui. Então, quer dizer, abre o leque para se fazer a celeridade do processo, para agilizar o processo. Sim. Né? Sem ter aquele cunho de seriedade, de cunho legislativo, da lei, mantendo o bom andamento do processo jurídico, só que particular. Eu sei, como se trata de um órgão recente, tem muitos processos que já passaram por lá? Você tem ideia? Bem pouco, mas tivemos ali entre umas 3 arbitragens, nós resolvemos até, porque tem que ser provocado, a arbitragem ela é sempre provocada. Nós não podemos, quando muitos diretores da associação comercial, como vai funcionar a arbitragem? A arbitragem não funciona, ela é provocada, como o juiz estatal, está lá esperando. Se alguém tiver algum litígio, alguma controvérsia, nos procure e nós vamos acionando a arbitragem, nós vamos trabalhar. Então nós tivemos umas 3 arbitragens nesse decorrer desse tempo, umas 7 ou 8 mediações, né? E agora
até foi bom você falar nisso, que agora nós estamos incrementando, estamos colocando à disposição a partir da segunda quinzena de abril. Nós vamos colocar, teremos uma secretária, uma sala à disposição e haverá uma página na internet da CIF, onde nós divulgaremos e faremos também uma lote, né, para a elucidação desse problema e conscientização da população, do modo geral, do que é a arbitragem. E o senhor acredita que a arbitragem foi divulgada o suficientemente ou ainda não? Não, ainda não. Ela está para e passo, está devagar, está indo bem devagar. Nas grandes cidades, os grandes centros, logicamente, que é bem maior, mais difundido. Mas ela está no caminho certo. É nova ainda, Heitor. Ela tem 10 anos só, praticamente, né? Estamos indo para o 11º ano. E a lei, para pegar, demora um pouquinho. Sim. Mas os esforços que nós estamos fazendo, e nós somos, em função de sermos da Associação Comercial, nós somos associados à CBMAI, CACB em Brasília. O que é CBMAI? CBMAI é um Instituto de Câmara de Mediação do Brasil. Sim. Né? Então, ela dá assistência às câmaras, sim, aos MESCs aqui das mediação e arbitragem. Então, nos dá apoio logístico, apoio de cursos, né? E fazem eventos para difundir a arbitragem. Ô Pedro, nós moramos aqui numa tríplice fronteira, a Câmara faz também arbitragem internacional? Mas o mote dessa arbitragem, da fundação disso aqui, da criação da arbitragem, da Câmara da Arbitragem aqui em Foz do Iguaçu, foi visualizando isso mesmo naquela época. Foi visualizando o Mercosul, porque nós somos o centro do Mercosul. Então, a Argentina trabalha em arbitragem, um dos países da América do Sul que difunde arbitragem é a Colômbia. Mas existe um acordo internacional? Não necessariamente. Eu pergunto pelo seguinte, porque uma decisão aqui vai ser cumprida lá no Paraguai ou na Argentina? Perfeitamente. Existe o seguinte, se existir uma controvérsia entre a Argentina e o Paraguai, ele quiser que essa controvérsia seja discutida no Brasil e pela Câmara de Mediação e Arbitragem de Foz do Iguaçu, pode. Sim. E mesmo Brasil e Paraguai, coisa assim? Mesmo Brasil e Paraguai quiser discutir na Argentina, pode. Brasil e Argentina querer discutir nos Estados Unidos, pode. Sim, mas lá a legislação vai aceitar? A legislação pertinente lá. Ela aceita tudo isso? Aceita lá, só que, logicamente, vai ter que ser traduzido em espanhol, no caso da Argentina, e português do Brasil. Sempre vai ter isso. Mas é sempre um acordo entre as partes. Certo. Nunca... As partes é que resolvem o que vão fazer com a arbitragem, entendeu? A única coisa que fica por árbitro é ele que vai estudar o mérito da questão e vai dar sentença arbitral, que ali ele é independente, ali ninguém interfere. Sim. Né? E o senhor tem aqui uma cartilha? Essa cartilha aqui, ela é do Ministério da Justiça, através da CONIMA. Sim. A CONIMA que nos mandou isso aqui, a CONIMA é o Conselho de Instituição de Arbitragem. Vamos mostrar a capa dela, o Marcelo vai pegar a imagem. Foi bom comentar isso aqui, você pedir essa coisa aqui, que aqui essa cartilha ela vai ser distribuída para todas as pessoas. Nós vamos fazer uma mala direta. Sim. E será entregue. Então, isso a partir de quando vamos entregar? A partir do mês que vem. Sim. Já no começo do mês que vem, nós já... Aí é o seguinte, a única coisa que a gente tem que alertar, que já teve caso aqui, que ninguém é juiz arbitral, não existe juiz arbitral. Não existe. Não existe juiz arbitral. É uma comissão não existe formada. Ninguém com carteirinha, sim, com um abraço. Tem muita gente que aparece, mas não existe isso. Mas está acontecendo de aparecer uma irregularidade dessa? Já, bastante. Por isso que o Ministério da Justiça, sim, o Ministério da Justiça imprimiu essa cartilha aqui, sim, que é do Ministério da Justiça, alertando a população de que não existe árbitro, não existe juiz arbitral. Então você está árbitro, você não é árbitro. Sim. Então nós estamos aqui, podemos ser árbitro, mas
você está árbitro para aquela situação, para aquela causa. Acabou aquilo, você já não é árbitro mais. Certo. Deixou de ser. E para encerrar, o que o senhor gostaria de falar? Eu gostaria de agradecer já a sua oportunidade de estar aqui para difundir. Esperamos voltar mais vezes, porque agora nós vamos difundir mesmo a mediação e arbitragem aqui em Foz do Iguaçu, inclusive no âmbito internacional, pois nós temos aí o Mercosul, nós temos aí os portos intermodais, nós temos muita coisa para resolver essa questão aqui em Foz do Iguaçu e deixar mais esse instituto aqui para funcionar. Então, é nessa visão que nós estamos trabalhando. Sim. Estamos trabalhando no sentido de ajudar o pequeno também, que sem o pequeno também a gente não sobrevive, e também dando oportunidades às grandes empresas, aos grandes empresários, para que use o Instituto da Mediação e Arbitragem aqui de Foz do Iguaçu, principalmente da Associação Comercial. Tá ok, Pedro. Agradecemos a sua entrevista. Acredito que foi bastante esclarecedora, porque muita gente não deve conhecer a Arbitraf ainda, mas logo vai ser bastante propagada na região da Tríplice Fronteira. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.